João capítulo 2. A partir do verso 15, vamos ler os versos 15, 16 e 17. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Acharam? Muito bem, então vamos ler todos juntos. Ou melhor, eu vou ler, porque eu estou com uma versão aqui um pouquinho diferente. E depois, aliás, eu quero ler em duas versões para que fique bem claro para nós os textos bíblicos. Primeiro eu vou ler essa versão que a maioria de nós tem, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim, João 2, versos de números 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, que são a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora escute, eu vou ler numa outra versão bíblica, a NVT, que tem um texto ainda mais próximo do português que falamos hoje, que diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. E isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela comunhão da tua igreja. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Dá-nos de beber da água viva. Visita-nos sobremaneira com teu Espírito. E nos transforma à semelhança de Jesus pela tua palavra. Assim te pedimos no nome que é sobre todo nome, o nome do Rei Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós lemos a palavra de Deus e uma das coisas que me levou a me debruçar sobre esse texto bíblico foi pensar em três eventos que aconteceram nessa semana ou no máximo nos últimos 10 dias, sobretudo na nossa nação, no Brasil, e cujos assuntos foram palco de bastante discussão nos meios de comunicação, na imprensa, e eu acompanhei atento a esses assuntos, porque isso interessa muito a mim como pastor, e interessa a cada um de nós como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus. O primeiro dos casos, e que certamente vocês acompanharam, diz respeito à questão do ensino religioso nas escolas públicas. Houve um sem número de discussões a respeito disso. O plano de ensino no Brasil, que prevê no seu ensino médio 13 matérias, essas mais tradicionais que a gente conhece. Então houve uma decisão agora de que as escolas públicas, não as particulares, porque as particulares elas montam a sua programação,
mas as escolas públicas podem ensinar ensino religioso dentre a sua grade de horários. Isso provocou assim uma celeuma grande. De um lado, pessoas dizendo que isso pode ser considerado uma catequese. E catequese deve ser feito nas igrejas e não nas escolas. Houve gente que defendeu essa linha. Outras pessoas disseram: as nossas escolas precisam de ensino mais humanizado, e o ensino religioso pode ajudar nessa direção. Houve ateus que se pronunciaram e disseram que esse é um assunto de Estado e que a religião não deveria estar se metendo nisso, aliás, nem mesmo o Estado, deixando que as próprias escolas tratassem disso e os pais. A discussão foi longe. E é importante que nós compreendamos, nós como cristãos, o que é que está acontecendo aqui. Como é que está acontecendo na nossa sociedade as coisas. Pelo menos até onde li o assunto e entendi, o que as leis brasileiras estão dizendo é que o ensino religioso, ele é obrigatório no padrão da grade curricular para as escolas e professores, mas não obrigatório para o aluno. Por exemplo, um aluno pode ou não participar do ensino religioso. É claro que nós podemos discutir aqui se esse é o caso, se há carga horária para isso, se as crianças não deveriam se ater mais ao ensino de língua portuguesa e matemática. É uma discussão legítima, mas há uma preocupação, a meu ver, pelo menos de grupos na sociedade brasileira, que é arrumar um jeito de tirar Deus da vida pública. Aí sim isso tem a ver conosco. Não queremos Deus, não queremos que Deus se meta nos nossos assuntos. Nós sabemos lidar com isso. É um primeiro assunto. Um segundo assunto que me chamou a atenção também foi uma decisão judicial. Um juiz federal manteve uma decisão, ou deu uma decisão, em que muda a compreensão no Brasil de uma decisão do Conselho Federal de Psicologia, de que proibia tratar pessoas na homossexualidade, um tratamento psicológico para pessoas que estão em lutas com a sua sexualidade ou estão em guerra com a sua sexualidade. E isso chegou nos meios de comunicação e recebeu um nome meio pejorativo, chamado cura gay. E aí, pastores foram à imprensa, psicólogos, governos, e eu percebi que os cristãos, pelo menos uma boa parte, estão bem perdidos nesse assunto. Como nós conhecemos pouco a Bíblia Sagrada, como nós conhecemos pouco a antropologia bíblica, ou seja, o que a Bíblia diz que é o ser humano. E aí vem opiniões de tudo que é tipo. Primeiro, o nome cura gay já é um modo de pichar evangélicos, não dá para duvidar disso. Até porque um evangélico que conhece a Bíblia Sagrada nunca imaginou que a homossexualidade fosse uma doença. Então, isso de fato é um problema da guerra de comunicação que está acontecendo no Brasil. Mas o fato é que foi para a imprensa, gerou discussões, e a questão é que quando foi ler o projeto, eu pessoalmente fui ler a decisão do juiz, e vi o que está lá, na verdade, é o seguinte: havia uma proibição de qualquer psicólogo no Brasil de ajudar uma pessoa que estava em luta com a sua sexualidade. O que se abre agora é uma possibilidade de alguém que se encontra em luta com a sua sexualidade e queira ajuda, pode ser ajudado. E se não quiser ajuda, não precisa ir no psicólogo. É simples assim. Veja como uma informação pode sair de um jeito e chegar absolutamente de outro jeito, e ganhar na imprensa e nos meios de comunicação, e nós cristãos
Muitas vezes a gente está com o dedinho rápido no gatilho nas redes sociais, concordo, não concordo, discordo, e nem pensa sobre o assunto. Curto, descurto, mas o que você curtiu? Não sei bem, eu só curti. Deixa eu dar um alô para você como pastor e amigo. Cuidado no que você está reproduzindo em redes sociais. Tem coisas que está falando contra você, e você está reproduzindo. Tenha cuidado, torne o seu cérebro mais ligeiro do que o seu dedo. Pensa primeiro no que você está vendo, para depois você transmitir isso. Esse é um segundo assunto. Terceiro assunto, talvez que fez mais barulho ainda. 2 exposições no Brasil. Uma exposição no Sul, uma exposição no museu, que tinha, entre outras coisas, poesias e dizeres com crianças nuas e com termos pesados, por assim dizer, lá no Sul. E criou uma dificuldade enorme, um falatório enorme na semana. E lá quem patrocinou isso foi artistas e pensadores em um banco, o Banco Santander. E é bom que você ouça esse nome, você evangélico precisa entender isso. Nós estamos no Brasil vivendo um momento em que muitas ideologias estão invadindo, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, e uma dessas ideologias se chama teoria queer. Alguém já ouviu falar nesse nome? Teoria queer. É Q-U-E-E-R. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Quase ninguém. Mas é bom você saber, porque nós vamos falar muito sobre isso daqui para frente. O que é essa ideia? É um conjunto de ideias sobre o ser humano. Queer é um termo meio brincalhão, por assim dizer, com o termo... eu ia falar um nome, mas é meio pesado aqui para a gente falar na igreja. Mas assim, é um nome quase como se fosse uma brincadeira de carnaval com homossexuais. Queer, teoria queer. E ela diz, esse pensamento diz, que as crianças, elas não têm que preocupar com a sua sexualidade, porque a biologia não define quem elas são. Não importa se ela nasce menino ou menina, é a sociedade e a escolha dela que vai determinar se ela vai se tornar homem ou mulher no decorrer da vida. Isso é uma das possibilidades. Mas eu vou deixar para você pesquisar depois, e se você quiser mandar algumas perguntas, eu quero te ajudar a entender isso. Mais recentemente, aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo, um homem nu e crianças, inclusive uma delas com a sua mãe, tocando o corpo do adulto e o adulto com a sua genitália exposta, e veio a discussão, isso é arte. E outras pessoas diziam, isso é pedofilia, isso é pornografia. Uns diziam, não, isso é liberdade de expressão. Outros diziam, isso é corrupção da liberdade de expressão. E o assunto ganhou as redes sociais, e eu fiquei pensando assim, como nós cristãos estamos vendo isso? Como nós estamos olhando para todas essas coisas? E eu fui à Bíblia Sagrada. E eu fui à Bíblia Sagrada para entender que tempo que nós estamos vivendo. E quando comecei a ler João, me veio à mente esse texto que nós lemos agora. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama, se envolve com o que há no mundo, o amor do Pai não pode estar nele. E é claro, quando nós estamos falando de mundo, nós precisamos definir o que é isso. Do que a Bíblia está falando? Quando a Bíblia está falando de mundo, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas só para você entender, ela está falando de 3 coisas diferentes. Primeiro, o mundo natural, a natureza, a criação. E esse texto não está falando disso. Até porque o mundo criado por Deus é bom, é belo, e nós devemos cuidar, inclusive, da natureza. Não é disso que a Bíblia está falando aqui.
Há um segundo significado de mundo que é gente, pessoas. Evidente que o texto não está dizendo assim, não ame as pessoas, não ame gente. Não é isso que o texto está dizendo. E esse é o segundo significado. O texto se refere ao terceiro significado. O que é mundo no texto do capítulo 2 de João? Mundo é um sistema que forma culturas. Mundo é a formação de ideias. Mundo é ideias políticas. Mundo quer dizer compreensões da economia. Mundo quer dizer moda. Mundo quer dizer ideologias. Isso quer dizer mundo. Ideologias, políticas, pensamentos, ideias, artes que se opõem contra Deus, que se opõem contra a lei de Deus, que se opõem contra a imagem de Deus formada no ser humano. É disso que João está falando. E quando ele está dizendo assim, não ameis o mundo, ele está dizendo assim, olha, se você não tiver a sua mente esclarecida, o seu coração ligado em quem é Deus, e na sua palavra e na sua vontade, vocês vão ser engolidos por uma série de teorias culturais que se opõem a Deus. Isso é mundo na Bíblia. Mas a gente precisa, claro, entender o que a Bíblia chama de coração. O que a Bíblia chama de coração humano? Evidente que a Bíblia não está chamando de coração humano um músculo cardíaco que você tem aí. Não é isso que a Bíblia está chamando de coração. Então o que é que ela está chamando? Quando a Bíblia fala em coração, ela está falando de uma série de dimensões da vida não material humana. Por exemplo, temperamento tem a ver com coração. Temperamento mais expansivo, menos expansivo. Questões do caráter têm a ver com o coração, do que a Bíblia está dizendo. Questões dos pensamentos, a Bíblia em vários lugares vai dizer, cuidados com os pensamentos do coração. E você fala, a Bíblia está com erro de português. Quem pensa é a mente, não é o coração. Pois é, mas para a Bíblia, coração é algo muito mais amplo do que isso. Quando a Bíblia está falando de coração, ela também está falando de alma, de emoções. Então, quando ela está falando assim, o coração humano é caído, ela está falando assim, as vontades humanas são distorcidas, as emoções humanas também estão distorcidas, o caráter, o pensamento, o temperamento humano estão distorcidos, preste atenção nisso. Não ameis o mundo, porque ele é um sistema ante Deus, e cuidado com o seu coração, porque ele está distorcido pelo efeito do pecado no mundo. E a gente pergunta assim, mas mano, o que está de errado no mundo? Eu acho que eu nem precisaria falar isso para você, que você vai identificar que tem muita coisa errada no nosso mundo atualmente. Mas a gente poderia perguntar, o que há de errado com o coração humano? Antes que a gente discuta qualquer teoria aqui, qualquer pensamento de filosofia, vamos para a Bíblia Sagrada. Vamos ouvir o que a Bíblia tem a dizer. E nós começamos o texto de João 2. João, já na sua experiência, ele olha para os cristãos e diz assim, filhinhos, não amem o mundo. E quando João diz isso, muitos de nós ficamos confusos, porque nós vemos na própria Bíblia que nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. A Bíblia toda, ela ensina que nós vivemos numa sociedade, mas nós não fazemos parte dos valores dela. É por isso que muitos hinos e poesias e textos bíblicos, nós somos tratados como estrangeiros numa terra estranha. Porque nós somos de um outro país, de uma outra nação, mas vivendo neste mundo. E eu acho que você não tem dificuldade de imaginar que às vezes você parece que é mesmo um ET no mundo que você está vivendo. É verdade ou não é, gente? Chega no seu trabalho hoje e fala assim, eu acho que um homem deve ser fiel a uma mulher e uma mulher deve ser fiel ao homem. Você vai ser tratado como o quê?
um marciano, provavelmente, um ET. Se você falar assim, não, olha, não se deve entrar numa negociata para ganhar uma comissão a mais, mesmo que ninguém está vendo, porque eu estou vendo e Deus está vendo. E os meus valores mandam eu não entrar numa negociata. Alguém vai olhar para você e falar, de que planeta você é? Nós vivemos num mundo que nós não somos dele. Aí você poderia falar assim, mas pastor, por que Deus não nos tira desse mundo? Você precisava lembrar da oração de Jesus em João, que ele ora ao Pai e diz assim, Pai, não os tire do mundo, mas guarde-os do mal. Entende o que a Bíblia está chamando de mundo? Mundo é um sistema formador da cultura. Mundo são os valores da política. Mundo são pensamentos econômicos que podem escravizar ou trazer prosperidade. Mundo, nós estamos falando da moda, que pode vestir bem com criatividade e pode bestializar o ser humano. Mundo, nós estamos falando, por exemplo, das artes, que pode ser arte, que pode ser um Beethoven, que pode ser um Renoir num quadro, que pode ser uma poesia do Drummond, mas pode ser um homem pelado também em algum lugar. O que é mundo? Mundo pode ser um lazer. Você cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, quer descansar, quer fazer um esporte e cuidar da sua saúde. Mas o esporte ou lazer pode se tornar briga de torcida organizada. Pode um matar o outro. Está entendendo o que é mundo? É algo que conspira contra Deus e contra a soberania de Deus e contra a lei de Deus no nosso mundo. Mundo pode ser, inclusive, ideologias. Há muitas pessoas hoje que você não consegue começar uma conversa se ele não perceber que você é um liberal politicamente. Por quê? Porque o liberalismo, como teoria ou como ideologia, se tornou um Deus para a pessoa. Já outros, você não consegue conversar se você não se identificar com as teses socialistas. E por quê? Porque essa ideologia já se tornou um Deus para a pessoa. Isso é mundo. Nós poderíamos falar de muitas tentativas de diminuir o sofrimento humano, mas que estão se tornando também ideologias contra Deus, ou contra a imagem do ser humano, que é a imagem de Deus. Às vezes pessoas, num afã de defender a mulher e os valores da mulher, que é correto, que é bíblico, leia Lucas, e você vai ver como o Evangelho coloca a mulher em posição digna. Mas muitos cristãos estão sendo enganados por teorias feministas, porque talvez nem conheça as teorias e nem conhece o que a Bíblia diz sobre isso. Outras pessoas, querendo cuidar corretamente das minorias no Brasil, e há muitas minorias que precisam ser cuidadas, especialmente a dívida que esse país tem com os negros, mas entram por teorias tortas que vão negando a Bíblia Sagrada. Isso é mundo. E o que João está dizendo, se você amar o mundo, e o que o mundo há, o amor do Pai não vai estar em você. E quando nós olhamos o João falar disso, a gente percebe do que ele está chamando de mundo. Mas o João continua, ele diz assim, não amem o mundo, mas também não amem o que há no mundo. Primeiro ele define o que é mundo, agora ele diz, o mundo é composto por algumas coisas. E a gente perguntaria para João assim, João, do que o mundo é composto? E João responderia para a gente assim, o mundo é composto de desejos humanos desenfreados e distorcidos. Isso que o mundo é composto. Veja que o que João vai falar aqui não é uma negação do prazer da vida, não é isso.
João não está dizendo que a gente não tem que gostar de uma boa comida. João não está dizendo que a gente não tem que gostar de uma boa viagem. Ele também não está dizendo que a gente deve celebrar as coisas boas da natureza, o amor de um homem e de uma mulher, a sexualidade. Tudo isso vem de Deus. Mas João está dizendo que todas essas coisas sofreram distorção. E sofrendo distorção, ela está aprisionando os seres humanos. E ele fala de 3 coisas. Ele vai usar uma palavra que não está muito no nosso vocabulário atual: concupiscência. Esse nome provavelmente você se ouviu pouco ou nunca ouviu. Mas a NVI troca o termo concupiscência por cobiça. Cobiça você entende melhor o que é. Cobiça é diferente de você, por exemplo, é diferente de ambição. Ambição normalmente é uma coisa boa. A ambição tem a ver com você se desenvolver, você aprender mais, você ir um passo adiante. E Deus nos criou com esse ímpeto. Agora, quando nós estamos falando de outra coisa, que é a cobiça. Cobiça é conseguir algo para me destacar dos outros. Entendeu a diferença? Cobiça não vale a pena só eu ter. Eu quero ter e o outro não ter, para eu dizer para ele que eu tenho e ele não tem. Isso é cobiça. Isso é desejo distorcido do próprio coração humano. E o João, o apóstolo, vai dizer assim: cuidado com os desejos desenfreados do coração. Cuidado com a cobiça da carne. O que João está querendo dizer com carne? Evidentemente não é esse tecido que você está vendo aqui. Carne, no dizer de João, é a natureza humana caída. O que João está dizendo é: se você não tomar cuidado, você vai ser engolido pelas vontades desenfreadas do seu corpo físico. Você vai querer dormir mais do que o necessário. Você vai querer comer mais do que o necessário. Você vai querer um prazer sexual que não tem limite. Você não vai ter controle sobre você. Por quê? Porque a cobiça da carne está instalado dentro de você. Você não se governa mais, você é governado pelos desejos da sua carne. Estão entendendo o que eu estou falando? Ou que João está falando? Esse é o primeiro. Mas João vai falar que também, antes que eu fale da segunda, o que a gente poderia tratar hoje de cobiça da carne. Um termo muito próximo de nós hoje em dia, a gente poderia chamar de hedonismo. O que é hedonismo? É o culto ao prazer. Nós vivemos numa sociedade do hedonismo. Olha para os programas de televisão. Quem é que são convidados para programas como Big Brother Brasil, Fazenda e outras mazelas da televisão brasileira? Quem é? É um cientista que vai ensinar coisas assim proveitosas, é isso? São professores que vão inclusive ajudar o país a se educar, são isso? Quem são convidados? São pretensos artistas que são colocados como pedaços de carne, como se fosse num açougue na televisão. Mulheres o quanto mais nuas possíveis, homens o quanto mais bombados possíveis. E dão ideia de que aquilo é o ser humano. Por quê? Porque a nossa sociedade é a sociedade da busca desenfreada pelo prazer físico. Você tem valor pela quantidade de horas que você passa numa academia. Você tem valor por quão magro você é. Você tem valor de quantos gomos de tanquinho tem na sua barriga. Eu não sei quantos, a minha tem um grande tanquinho. É um só. Mas isso é a sociedade hedonista. Você não vale pelo que você é, pelo que você parece.
E João está falando assim, isso é mundo, isso vai engolir você. Se você amar isso, o amor do Pai não vai estar em você. Agora, concupiscência dos olhos, o que é isso? É o desejo sem controle pelo que você vê. Isso é concupiscência dos olhos na linguagem de João. É quando você é atingido pela propaganda, pelo shopping center, pelo aplicativo. Você não aguenta ver uma coisa, você não precisa mais compra. Você já tem 4, mas você quer 16. Isso é concupiscência dos olhos. É você ser dominado pelo, olha a palavra nossa, consumismo. Eu me realizo tendo as coisas. Se eu não tiver, eu não sou feliz. E depois que você tem a primeira coisa, eu quero a segunda, porque eu tenho sempre correndo atrás da minha felicidade, e a minha felicidade se traduz em ter alguma coisa. Quando eu tiver o celular X, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a pós-graduação, eu vou ser feliz. Quando eu me casar com alguém, eu vou ser feliz. Isso é concupiscência dos olhos. E o João está dizendo, se você amar isso, o amor do Pai não vai estar em você. Concupiscência da carne, cobiça dos olhos, hedonismo, consumismo. Aí João joga pá de cal aqui. Porque ele vai dizer, tem uma terceira coisa, que é a soberba da vida. O que é soberba da vida? Uma coisa que está muito em voga na nossa sociedade. É o culto ao mérito pessoal. É o culto ao individualismo. É você pensar apenas em você mesmo. É você achar que as pessoas se dão bem ou mal, simplesmente pelo que elas fazem de esforço próprio, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela sua influência. E o nome disso que João vai dar é ostentação. Eu quero que as pessoas me conheçam, não pelo que eu sou, mas pelo que eu tenho. É tão real isso na nossa sociedade que muitas pessoas não se apresentam mais pelo nome. Elas fazem questão de falar assim, eu sou doutor pós-graduado Chico da Silva. Aí você fala, Chico da Silva? Não. Mas percebe o desejo de falar primeiro o que eu tenho. Isso é ostentação da vida. Há outros que conversam e falam, mas você não tem isso ainda. Já viu essa conversa? O João está falando, se você está vivendo esse tipo de vida, você está aprisionado num sistema anti-Deus chamado mundo. Isso é soberba da vida e Deus tem ojeriza disso. O João continua mostrando o que é mundo e o que compõe o mundo. E ele continua nos ajudando dizendo assim, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Esse texto é tão conhecido da gente que ele passa despercebido. O que é que João está falando? E o que é que João está falando? Ele está dizendo assim, se preocupe com o que está encantando você. O que está encantando você? É uma ideologia política? Cuidado que o mundo já dominou você. O que está encantando você é o desejo de um crescimento econômico ou de bens fora do normal que gera uma ansiedade em você. Cuidado, o mundo já dominou você. O que está encantando você é a aprovação dos outros, por isso você troca de roupa, troca de sapato, troca de carro, troca de mulher, troca de marido, para se sentir acolhido pelos outros, importante para os outros. Cuidado, o mundo já engoliu você. O que encanta você é o mundo das artes, por exemplo, que é uma coisa muito boa, mas daqui a pouco ele pode ser distorcido, em que a gente passa a dar glória à criatura ao invés da glória ao Criador. Se você está pensando assim, o João está dizendo, você já foi engolido pelo sistema mundo. E ele continua nos ajudando a entender que o coração humano é palco de uma guerra.
O seu coração é palco de uma guerra diária. Talvez nem diária, momento a momento. As suas emoções estão sendo disputadas o tempo inteiro. Os seus pensamentos. No momento que eu estou falando aqui com você, você pode estar pensando assim: puxa, mano, que bom que você está trazendo essa reflexão bíblica e está me ajudando. Mas a sua guerra no pensamento já está no pagamento de amanhã, na conta de amanhã, no trabalho de amanhã, em levar a criança na escola, em trazer da escola, como pagar a conta, como ir num compromisso de segunda noite. É uma guerra na sua mente. E a guerra da sua mente vai mexendo com as suas emoções. Se você não tomar cuidado, você vai ficando deprimido, com medo, assustado. Por quê? Tudo isso é coração humano. E a Bíblia vai dizer que o sistema mundo aprisiona o coração humano. Você corre, 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 corre e nunca chega. Parece aquele bichinho correndo atrás de uma cenoura. Quando os cientistas querem fazer um teste com o bichinho, põe uma cenoura na frente dele e fica correndo em cima de um negócio, nunca chega na cenoura. Isso é o sistema mundo, um desejo constante de ter, de possuir, de ser, o pensamento girando o tempo todo e o coração sedento de algo que nunca chega. Aí quando a gente olha para o João, ele vai dizer assim para a gente: há muitos falsos deuses nesse mundo disputando a confiança do seu coração. Se você puder, levanta a sua mão comigo e diga assim: Senhor, obrigado por me lembrar disso. O meu coração é palco de uma guerra, todos os dias. E há muitos falsos deuses disputando a atenção do meu coração e a confiança do meu coração. Agora entenda o que eu vou falar e eu estou caminhando para o final da minha mensagem. João ajudou a gente a entender o que é mundo. O que é mundo? É um sistema cultural anti-Deus. E João disse o que tem dentro desse mundo: a cobiça, o culto ao prazer, o consumismo dos olhos e o desejo de realização pessoal. Isso é o que está dentro desse mundo. Mas agora ele vai dizer assim: e como é que você protege o seu coração disso? Grava bem o que eu vou dizer para você lutar com as armas certas nas guerras que vai ter dentro do seu coração. Escute. O que o teu coração confia, coração significando vontade, emoções, pensamentos, sentimentos. O que o seu coração confia, a mente vai começar a justificar. Deixa eu explicar isso para você. Quando o seu coração é ganho por uma coisa, a sua mente vai se esforçar em tentar justificar aquilo que o seu coração está querendo. Vou dar um exemplo para você. Você que é mãe de uma adolescente, você vai entender o que eu estou dizendo. A adolescente chega num caso um dia com um namoradinho. E você olha para o namoradinho, você fica de cabelo em pé. Você enxerga tudo que é problema e ela enxerga tudo que é maravilha. Mas quando o coração é ganho, a mente vai tentar justificar. E você fala para sua filha assim: filha, você está cega. E ela fala: mãe, mas a senhora não conhece as qualidades dele. Olha a mente justificando o que o coração já escolheu. A senhora não conhece, tem umas coisas que a senhora não conhece. A nossa mente é assim. Até o nosso pecado funciona assim. Quando o nosso coração é ganho pelo pecado, a gente começa a justificar na mente. A gente até na oração fala assim: Senhor, eu pequei. Mas sabe por que eu pequei, Senhor? É que aquela filisteia lá ficou aparecendo na minha frente. É a mente tentando justificar o coração. Sabe por que eu entrei naquele negócio estranho? Foi que a oportunidade foi grande demais, Senhor. É a mente tentando racionalizar o coração. Então aquilo que o coração confia, a mente tenta justificar. Agora olha que interessante. O que a mente justifica e o coração confia, as emoções passam a desejar.
É nesse campo que muita gente está sendo vencida porque não olha para a Bíblia Sagrada. Pastor, aquilo me emocionou. Por isso que eu fiz. Por isso que eu comprei. Por isso que eu concordei. Porque aquilo me emocionou. Sem prestar atenção que aquilo que emocionou, a mente já estava justificando e o coração já tinha decidido bem antes. O que o coração confia, a mente justifica e as emoções passam a desejar. É muito curioso como muita gente está sendo vencido pelas emoções. Vamos pegar o exemplo de nós evangélicos. Há uma dificuldade hoje dos pastores em pregar como eu estou pregando aqui hoje. Ajudando você a pensar e a refletir sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade das emoções. O show do Roberto Carlos, do Guns N' Roses, o show de quem for, é preparado para você sentir emoção e não pensar. A luz é para te emocionar, o tipo de música é para te emocionar, tudo, a propaganda então nem se fala. Vai vender um produto qualquer, coloca um cachorrinho que você ama, já ganhou o seu coração, você vai comprar, você não vai pensar mais. Porque as emoções, elas desejam aquilo que a mente já justificou e o coração confiou. Pastor, por que eu comprei aquilo no meio das emoções? Eu estava meio depressiva e as minhas emoções vêm. Pois é porque o seu coração já confiou nisso. Ah não, pastor, o senhor não entendeu. É que aquilo lá, no ano de 2050, eu acho que eu vou usar, pastor. A mente tentando justificar. Entendeu? O que o coração confia, a mente justifica, as emoções desejam, e aí a vontade implementa. A vontade é o último passo. É por isso que na sua guerra contra o mundo, o pecado e a carne, você tem que prestar atenção, porque o mundo vai dizer que você deve fazer o que você tem vontade. E você está vendo pela palavra de Deus que a vontade é a última coisa. Quando alguma coisa chegou na sua vontade, já passou pelas suas emoções, já passou pela sua mente e já ganhou o seu coração. Entende porque a Bíblia vai dizer que o coração humano precisa se arrepender e ser transformado por Deus. Porque quando o coração é transformado, a mente é transformada. Quando a mente é transformada, as emoções são reordenadas. E quando as emoções são reordenadas, a vontade é santificada. Esse aqui é um campo de batalha onde muitas pessoas estão perdendo a guerra. Eu já conversei com muitos irmãos queridos que falam assim: pastor, mas eu não posso brigar contra a minha vontade. E eu já perguntei assim: mas você leu isso aonde na Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia Sagrada não diz que a vontade é autônoma e que decide a sua vida. Ela diz que a vontade é fruto das suas emoções. Se elas estiverem desordenadas, a sua vontade vão estar desordenadas. Se o seu coração for ganho por alguma coisa ruim, as suas vontades vão querer coisas ruins. Vou dar um exemplo para você. Você acha que cocaína é uma coisa gostosa? De sabor? Por que uma pessoa usa cocaína? Por que uma pessoa usa crack? Por que uma pessoa se vicia? Porque alguma coisa já ganhou o coração dela. Ela tenta justificar na mente: já que eu não consigo a felicidade, eu vou tentar a partir de uma outra coisa. Aí as emoções querem isso, desejam. Você já viu uma pessoa em abstinência? O desespero. As emoções querem isso. E aí a vontade implementa: eu quero, eu não vivo sem isso. A prisão foi estabelecida porque algo ganhou o coração. Isso é igual você ir tratar pressão arterial. Quando você chega para o médico e fala assim: eu preciso que a minha pressão arterial fique ordenada de novo.
Se for um médico bom, ele vai falar: primeiro você tem que reordenar a sua vida, reordenar a sua comida, reordenar os seus exercícios físicos, reordenar o seu estilo de vida. Aí a sua pressão arterial vai estar reordenada. Porque tudo começa com uma disposição do coração. Eu termino essa mensagem dizendo: por que que a Bíblia diz então: acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Senão o mundo vai invadir ele. A cobiça do culto ao prazer, a cobiça do consumismo, a cobiça do mérito vai engolir você, se você não guardar o seu coração. Agora, quando a gente olha para o mundo que a gente vive, há um monte de ladrões de coração por aí. Pode ser uma carreira profissional, pode ser um desejo sexual desordenado, pode ser um desejo por consumo desordenado. Essas coisas não vão bater a porta do seu coração, elas vão invadir o seu coração na menor chance que você der. Pastor, e quais as minhas defesas contra isso? A Bíblia Sagrada vai dizer: palavras de Jesus Cristo: eis que eu estou à porta do seu coração, e eu bato na porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e me aceitar, eu entrarei na sua casa e no seu coração, cearei com ele e ele comigo. A única coisa que vai preencher o vazio do seu coração não arromba o seu coração, bate a porta. A única coisa que vai saciar sua sede não aprisiona você com outros prazeres desordenados. Ao contrário, coloca os prazeres de forma ordenada. E é por isso que a Bíblia vai dizer: se tem uma coisa que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende a vida. Amém, gente? Você pode levantar a sua mão comigo e dizer assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, agora eu sei o que é mundo, e que se eu amar o mundo, o amor do Pai não pode estar em mim. Não deixa eu amar o que há no mundo, a cobiça dos olhos, o consumismo desenfreado. Não deixa eu amar a cobiça da carne, o culto ao prazer desenfreado. Não deixa eu amar a ostentação da vida, a prisão do mérito, do individualismo, do ter para ser. Me ensina a amar ao Senhor. Me tira, Senhor, da influência do reino das trevas e traz para a influência do reino do Filho do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Colossenses 1 vai dizer: Ele nos transportou do reino das trevas, do mundo, da cobiça dos olhos, da cobiça da carne, da soberba da vida, para o reino do Filho do seu amor. E eu fiquei encantado quando, lendo sobre esse texto hoje, eu descobri que o amor de Deus não é apenas um conceito ou um sentimento. O amor de Deus é uma pessoa. Porque Colossenses vai dizer que Ele nos tirou do reino das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. Quem é o Filho do amor de Deus? Jesus Cristo, o Redentor, aquele que dá sentido à vida. É aquele que, entrando no seu coração, Ele não arromba, mas Ele faz um lugar de prazer e descanso. Jesus Cristo é aquele que livra você das suas falsas ideias de liberdade, dos seus falsos prazeres, e dá a você
um propósito de vida, em que você funciona como aquele homem do Salmo 1. Antes eu tenho prazer na lei do Senhor, e essa lei eu medito de dia e de noite, e eu passo a ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu recebo nutrientes diariamente, eu recebo vida diariamente, e tudo quanto eu fizer, não vou ser prisioneiro das cobiças, mas tudo o que eu fizer em Cristo, eu vou prosperar para a glória de Deus. Amém, gente? Vamos orar sobre isso. Fecha os seus olhos. Pai, a tua palavra foi pregada. O Senhor nos mostrou essa noite o quanto o nosso coração é palco de uma luta sem fim. Eu sei que nessa noite há pessoas com verdadeiras guerras dentro do seu coração. Guerras contra os seus desejos sem controle. Guerra contra a cobiça dos olhos. Pessoas que se sentem endividadas por causa de não ter controle sobre as coisas. Pessoas que se encontram deprimidas porque querem tanto uma coisa e quando não conseguem, a sua alma fica entristecida. Liberta essas pessoas dessas prisões hoje, Senhor. Liberta as emoções distorcidas, as vontades distorcidas que estão envenenando o coração. Pai, quebra os grilhões que estão prendendo, Senhor, nessa noite. Sejam sentimentais, sejam profissionais, sejam até mesmo espirituais, porque a tua palavra diz que se o Filho de Deus, o Filho do seu amor te libertar, então você verdadeiramente será livre. Traz libertação psicológica nessa noite, Senhor. Traz libertação do consumismo nessa noite. Traz libertação do prazer físico desenfreado, Senhor. Traz libertação da vontade de ter, sem ser. Traz libertação das pessoas que dependem doentiamente da aprovação dos outros para viver. Liberta essas pessoas no poder do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, guarda os nossos corações. Que a porta do nosso coração possa ser guardado pelo Senhor. Ensina a gente a se arrepender dos nossos maus caminhos. Ensina a gente um coração contrito. Ensina a gente a não amar o mundo e nem aquilo que no mundo há. Porque tudo que nós queremos é que o amor do Pai esteja dentro do nosso coração. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Guarde o teu coração, porque dele depende a sua vida.